Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César e dando seguimento à disciplina Zoologia Geral, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais dos animais pseudocelomados, abordando temas como o que é um pseudocelomado, também vamos caracterizar os filos pseudocelomados e listar quais são os filos animais que possuem essa característica. Então, para começar a nossa aula, a gente vai primeiramente definir o que é um pseudocelomado. Na verdade, é uma pequena revisão, a gente viu isso numa outra aula, né? O pseudoceloma remete a uma cavidade corporal que surge lá no início do desenvolvimento embrionário, na fase de gastrulação. Então, essa fase de gastrulação é aquela em que vão surgir os 3 folhetos embrionários germinativos. A ectoderme externa, aqui representada em azul, a endoderme interna representada em amarelo, e entre as duas a gente vai ter a origem da mesoderme. Tá? Então, nessa fase de gastrulação é que vão surgir as cavidades corporais do organismo. No caso do celoma verdadeiro, essa cavidade corporal ela vai se originar no interior da mesoderme. Então a gente fala que a cavidade celômica ela tem uma origem mesodérmica. Já no caso dos animais pseudocelomados, eles possuem sim também uma cavidade. Só que essa cavidade, em vez de ter uma origem mesodérmica, ela se origina a partir da blastocele embrionária. Tá? Então é por isso que muitos autores falam que esses animais são pseudocelomados, um falso celomado, enquanto outros usam o termo blastocelomados. Tá? Então qualquer um dos dois termos está correto e pode ser empregado. E quais são as vantagens adaptativas que o pseudoceloma traz para aqueles animais que o possuem? Então, eles têm aqui 4 importantes características que a gente vai discutir um pouquinho mais profundamente. A primeira delas é um espaço para o desenvolvimento e diferenciação dos sistemas digestório, excretor e reprodutor. Lembre-se da nossa última aula que os plateumintos acelomados eles tinham um sistema digestório incompleto, ou seja, a boca era utilizada tanto para a função de ingestão do alimento quanto para egestão. Já nos pseudocelomados a gente vai ver que eles têm um sistema completo, formado pela boca e finalizando no ânus. Tá? Então essa é uma característica que foi possível em parte pela evolução do pseudoceloma. Uma outra característica importante é que o pseudoceloma serve como um meio simples de circulação e distribuição de materiais ao longo do corpo. Mas como é que funciona isso? Da seguinte forma, esse pseudoceloma não é uma cavidade oca, ele é preenchido por um fluido, o fluido do pseudoceloma. De tal maneira que esse fluido ele vai banhar, ele vai entrar em contato com essas células e órgãos do corpo desse animal. Então como é que ele funciona como meio de circulação? Simples. A partir do momento, por exemplo, que o animal ingeriu alguma substância, fez esse processo de digestão, ele consegue liberar esses nutrientes desse fluido do pseudoceloma. Como esse fluido está circulando e está em contato com essas células, esses órgãos, ele consegue levar esses nutrientes para cada uma dessas células presentes no corpo do pseudocelomado. Outra característica importante, outra importante vantagem adaptativa que o pseudoceloma trouxe foi dele servir como um local de armazenamento de produtos da excreção que posteriormente são eliminados para fora do corpo via dutos excretores. Tá? Então tenta imaginar aqui que essas células todas pertencentes a esse animal, eles vão produzir resíduos naturalmente gerados devido ao metabolismo. Esses resíduos então eles vão ser liberados desse fluido do pseudoceloma. Esse fluido ele vai ser filtrado, fazendo então a eliminação daquelas substâncias, daquelas moléculas que não são úteis para o animal e muitas vezes, inclusive, são tóxicas para o animal. Aqui a gente tem uma animação que mostra mais ou menos isso. Então aqui vocês estão vendo a luz do intestino, aqui seria então, vamos supor, a cavidade do pseudoceloma, né, a cavidade corporal desses animais, e aqui a gente tem essas estruturas de excreção que são os protonefrídeos. Tá? Então aqui, como vocês podem ver, aqui a gente tem essa diferença de pressão, essas moléculas vão entrar no sistema excretor, algumas vão ser reabsorvidas nesses dutos aqui, né, que tem as microvilosidades, e aquilo que não é útil para o animal vai ser eliminado para fora do corpo pelo duto excretor. Tá? Então note que o que está sendo filtrado aqui é o fluido do pseudoceloma. Quarta importante vantagem adaptativa proporcionada pelo pseudoceloma
é que essa estrutura serve como um órgão hidrostático utilizado para manutenção da forma corporal e também para locomoção. Então tentem imaginar que vocês vão ter o corpo do animal, no seu interior esse fluido. Ele funciona como uma espécie de um esqueleto e a gente chama de hidrostático justamente por essa função ou por essa característica da água que a gente não consegue comprimi-la. Tá? Então, da mesma forma que ele forma uma espécie de um esqueleto, a gente também pode imaginar que se a gente tiver uma musculatura que exerça uma pressão sobre esse fluido, a gente pode utilizar esse pseudoceloma preenchido por um fluido como um órgão de locomoção. De que maneira? Essa imagem ilustra bem como isso pode ser realizado, utilizando como analogia uma bexiga preenchida com água. A partir do momento que a gente exerce uma pressão numa determinada região da bexiga, a tendência é que o fluido se locomova no sentido contrário. Tá? E mais ou menos dessa forma o animal consegue se locomover. Para isso, utilizando musculatura circular e longitudinal. Então ele consegue fazer o alongamento e encurtamento do corpo, inclusive o encurvamento desse corpo. E de tal maneira, ele consegue proporcionar diferentes formas de locomoção, seja através do serpenteamento do corpo, seja através do alongamento e encurtamento, então o animal se rastejaria no ambiente. Então tem N formas de locomoção, graças à presença dessa cavidade com um fluido e a ação da musculatura sobre esse organismo. E que características gerais que são compartilhadas por todos esses filos pseudocelomados? A primeira delas é óbvia, né? A presença de uma pseudocele, então, essa cavidade corporal derivada da blastocele. Eles possuem uma simetria bilateral e ausência de segmentação corporal. A grande maioria possui tamanho pequeno, alguns são até microscópicos, mas tem sim espécies bastante grandes, né? Que podem atingir até 9 metros de comprimento. Aqui vocês estão vendo uma espécie parasita que utiliza como hospedeiro definitivo cetáceos. Tá? Então talvez isso explique, né, o tamanho de até 9 metros dessa espécie. O sistema digestório ele vai ser completo, formado por boca, intestino e ânus. Existe uma exceção, que é um filo que a gente não vai estudar, mas é o acantocéfala. No caso desse filo, ele é um parasito que absorve os nutrientes do hospedeiro dele. Então não é necessária a presença do sistema digestório como nos outros animais. A gente vai ver uma ausência de sistema circulatório e respiratório. Essa função é exercida pela pseudocele. O sistema excretor de canais é do tipo protonefrídeos, que a gente acabou de ver na animação, né? Como é que é o funcionamento desse protonefrídeo na grande maioria dos filos pseudocelomados. E a maioria é dioica. Tá? Então a gente tem os sexos separados. Em algumas espécies, o macho existe um dimorfismo sexual evidente. Então, às vezes, o macho é maior que a fêmea. Aqui, no caso de uma lombriga, a gente está vendo que o macho tem essa curvatura na parte terminal dele que não é encontrado na fêmea. Então, a gente vai encontrar um dimorfismo sexual em alguns grupos. Né? Então, uma diferença morfológica entre machos e fêmeas. E quais são os filos pseudocelomados? Aqui, baseado nas informações de Brusca e colaboradores, a gente listou 9 filos de pseudocelomados para vocês. Tá? Desses 9 filos, o que tem maior importância para a área agrícola e florestal, definitivamente é o filo nemátoda, que é o que a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo para estudar na próxima aula. Esse grupo é bastante importante por 2 motivos. Porque ele pode causar perdas agrícolas, ele causa doenças em animais de criação, e ele também pode ser utilizado em controle biológico de pragas. Então, na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, na aula de hoje, nós vimos que os pseudocelomados compreendem os animais que possuem cavidade corporal derivada da blastocele embrionária, em vez da mesoderme. 9 filos animais compartilham essa característica. E o pseudoceloma possibilita um aumento na complexidade da arquitetura corporal dos animais que possuem essa característica. Tá? Principalmente se a gente compara com os acelomados. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!